Uma boa tarde para você. A pesquisa feita pelo IBOPE, divulgada no fim de semana pelas empresas do Sistema Paraíba de Comunicação, leva a algumas reflexões. Se não, vejamos, se a eleição fosse hoje, não haveria segundo turno e o governador Zé Maranhão levaria de primeira. Mostra a consulta que o único lugar onde Maranhão perderia a eleição seria dentro de Campina Grande e ainda assim por somente 7 pontos de diferença. Mas se você analisar os números da região da Borborema, ou seja, da Grande Campina, o governador daria uma goleada de 58% a 27%, ou seja, mais de 50% de vantagem. Maranhão ganharia no Sertão, no Agreste, na Zona da Mata, na região da Borborema e na própria capital, João Pessoa, que é, como todo mundo sabe, o maior reduto do concorrente Ricardo Coutinho, onde o governador venceria por 44 a 35, ou seja, se a eleição fosse hoje, não teria nem graça. José Maranhão ganharia sem qualquer tipo de problema. E para o Senado, embora muita gente ainda não tenha se definido, uma vez que metade dos eleitores ainda está indecisa, anularia o voto ou votaria em branco. O ex-governador Cássio Cunha Lima lidera a corrida e os números em favor de Marcondes Gadelha também surpreendem, chamam a atenção. Em Campina Grande e em João Pessoa, por exemplo, Marcondes Gadelha aparece à frente de Ney Suassuna, de Wilson Santiago, de Roberto Paulino e de Wellington Roberto. São números, então, para a gente dar uma olhada com muita atenção, parar um pouquinho e refletir. Nós estamos de olho, acompanhando tudo e o Ponto a Ponto está começando. O deputado federal Manuel Júnior visitou Campina Grande no fim de semana e foi recebido por várias lideranças, deu entrevistas, fazendo contato com muita gente boa da região da Rainha da Borborema. O parlamentar bateu forte no ex-governador Cássio Cunha Lima, disse achar que Cássio não será candidato a nada esse ano e que pela lei 64/90 o ex-governador está mesmo inelegível. E para botar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, o deputado Manuel Júnior criticou o Tribunal de Contas do Estado, que, segundo ele, usa de 2 pesos e 2 medidas, quando aprova as contas de Cássio, que não gastou o que deveria na área de saúde, e reprova várias contas de prefeitos que deixaram de aplicar 0,5%, 1% em relação àquilo que determina a lei. Quem está hoje no programa pela primeira vez é o secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado, o advogado Roosevelt Vita. O doutor Roosevelt é conhecido no estado inteiro pelos seus conhecimentos jurídicos, como professor de direito, pela capacidade que já demonstrou nos vários cargos exercidos, mas também pelo fato de não ter qualquer cerimônia de externar os seus pensamentos e as suas ideias, às vezes até de uma forma irônica, o que irrita os seus adversários no campo da política. Todos devem se recordar que no decorrer daqueles processos de cassação de Cássio Cunha Lima, por exemplo, o doutor Roosevelt Vita compunha a banca de advogados do governador José Maranhão e preconizou exatamente o que veio a acontecer. No atual governo, Roosevelt Vita, homem de confiança do governador Maranhão, ocupou a Secretaria da Administração Penitenciária antes do atual cargo. Doutor Roosevelt, boa tarde, obrigado por ter vindo ao Ponto a Ponto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade de nós debatermos aqui de problemas de interesse da sociedade brasileira, principalmente do compartimento da Borborema, mas também de todo o estado da Paraíba, onde as potentes ondas dessa emissora de TV chegam. O senhor tem feito alguns pronunciamentos, dado algumas entrevistas que repercutem muito aqui em Campina Grande. O senhor aqui é amado por alguns e odiado por outros tantos, o que é absolutamente normal para quem vive nesse métier da política. Mas o senhor defende a tese de que Cássio Cunha Lima está inelegível esse ano, com base em quê, doutor Roosevelt? Veja bem, eu considero o Cássio inelegível. Ele já é inelegível e já era porque a Lei Complementar número 64, no seu artigo 1º, na linha H, ela estabelece que as pessoas que foram cassadas, tiveram seu mandato cassado por corrupção, por abuso do poder político ou econômico, eles estariam inelegíveis por 3 anos a partir da data do término do seu mandato ou da data do afastamento, ou seja, da sua permanência. Isso é a lei 64/90. 64/90. Então, ao que me consta, no dia 19 de fevereiro,
de 2009 é que o senhor Cássio foi afastado. Então, ele ainda tem que purgar mais 2 anos pela frente para voltar à condição de elegibilidade. Voltaria, se não fora a emenda à lei complementar, que está agora em fase de sanção. Ademais, ainda tem um aspecto que está sendo esquecido, é que Cássio, ele pertence ao PSDB. O PSDB, no seu conjunto de normas jurídicas e legais, estabelece lá o estatuto partidário de que aquele que for cassado, tiver o seu mandato cassado, ele fica automaticamente desfiliado. No período em que Cássio estava, aqueles 3 anos de inelegibilidade pela cassação primeira, ele estava desfiliado, é isso? Desfiliado. Traduzindo, né? Traduzindo. Então, se ele está desfiliado, ele perde aquela condição do artigo 14 da Constituição Federal, porque lá tem as condições de elegibilidade. Então, uma das condições de elegibilidade é aquela condição de você ser filiado a partido político pelo menos há 1 ano. Então, ele teria que no começo de outubro do ano passado está filiado. Está filiado. E ao que me consta, os estatutos partidários não permitem, nem ele veio na nova lista de filiação. Então, a não ser que tenha alguma ficha fantasma, porque está na moda com ele, né? E com as pessoas que lhe cercam, né? Esses atos assim surrealistas, os fantasminhas, os Gasparzinhos. Eu não acredito que apareça um Gasparzinho para autenticar essa filiação dele. Agora, e pela ficha limpa, ele pode? Veja bem, é o que eu queria chegar. Ficha limpa, ficha suja, ele, antes, quando a gente falava na lei complementar número 94, ele dizia o seguinte, que não porque não transitou em julgado. Agora tinha aquela história da DPF. Pois é, aí disse, agora já transitou. Porque ele disse que já transitou, ele já pagou, mas veja bem, ele tem um recurso extraordinário sobre o caso da FAC no Supremo. E ele tem um recurso ordinário perante o TSE do caso da União. Que não passou ainda em outra instância, né? Não chegou sequer a ser votado. Perfeito. O da União. E a lei, meu caro Paulo, ela se aplica imediatamente. É que muitos juristas se esqueceram de ler a lei toda. Aliás, é desse time de Cássio, o pessoal é meio você lê o artigo que lhe interessa, você pinça alguma coisa? Então, você pega o artigo 3º da lei, a lei tem 5 artigos. O artigo 4º é apenas dizendo que revoga o artigo inciso 22 da lei complementar. O 5º é que essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Mas no artigo 3º diz assim, mais ou menos assim, as pessoas que tenham recurso em andamento decorrente de cassação na publicação dessa lei. É o caso de Cássio. É o caso de Cássio. Então, a lei ela é instantânea, fotográfica. Ela traz regras de direito material e não de direito processual. Se aplicam imediatamente. Uma das provas, meu caro, é o seguinte: a lei complementar que nós estamos falando, que foi emendada, ela foi promulgada, foi sancionada em maio de 90, do ano de 90. E se aplicou imediatamente àquelas eleições. A Lei 11.130, foi uma lei que modificou a 9.507. As resoluções do TSE que saem valem para o mesmo ano. Então, valem, desde que tragam norma de direito material, de direito substantivo. Não mexam com a essência das eleições, né? Pois é, no caso presente, a lei mesmo diz, olha, e tem mais, ele é obrigado, ou é facultado, diz assim, às pessoas que estiverem nessa situação, se é assegurado usar a prerrogativa do artigo 26, que é um artigo novo, que foi introduzido na letra C, a linha C. Ou seja, ele pode pedir a suspensão daqueles benefícios dos recursos e para que eles sejam julgados com e aí ele teria prioridade. Com prioridade. Se ele não pedir, está inelegível. Morreu o boi. Agora, deixa para a gente fechar esse bloco, a produção diz que a gente tem só mais 1 minuto. Os advogados de Cássio citam o caso de Mão Santa no Piauí. Pois é, o caso de Mão Santa pode ser candidato ao Senado? Não se aplica porque Mão Santa foi cassado dentro do próprio mandato. Então, finito em dia 31 de dezembro, Mão Santa não foi reeleito e cassado depois de empossado. Aliás, a teleologia da hermenêutica diz o seguinte: a lei é o espírito da lei. É o espírito da lei. O que é que o legislador quis fazer? Né? Todo mundo sabe que é barrar os fichas sujas. E Cássio não tem ficha, ele tem um prontuário. Tem, aliás, uma folha corrida extensa.
então o caso se aplica a ele imediatamente, sem se você olhar pelo lado sistemático, a análise analógica, que é o caso que a lei complementar, que foi emendada, vigiu no mesmo ano. Eu não vi ainda nenhum jurista dar um parecer, e já encomendaram diversos, mas não apareceu ainda ninguém, nem ninguém vir para um debate na televisão. Um se faz de coitadinho e chora, o outro sai com sofismas, e diz o caso de Monsanto. O caso de Monsanto não é paradigmático em relação a ele. O caso paradigmático, ele é o primeiro que vai inaugurar. E foi reeleito e foi cassado, é isso? Exatamente, ele vai... A linha H foi feita para ele, para uma situação dessa. E agora chegou a hora da aplicação. Então, para a gente fechar mesmo esse bloco, a candidatura de Cássio, o registro da candidatura dele será negado ou os adversários vão provocar a justiça no sentido de cassar o registro se ele for registrado? Se ele for registrado, nós teremos, por 3 vertentes distintas, vamos atacar esse registro. Por aquelas que nós já enumeramos. Muito bem. Doutor Roosevelt Vitor está nos visitando hoje. Falamos sobre essa possibilidade ou não da candidatura de Cássio no primeiro bloco, mas nós temos muitas outras questões para conversar com ele a partir do segundo bloco do programa, que vem logo a seguir. Não saia daí. Deixe seu veículo sempre novo com a Arte Risco. Serviços especializados, micropintura aerografada, pintura de para-choques de vinil, recuperação de estrelas e trincados no para-brisas, lanternagem e repintura de veículos e acessórios, garantia de 1 ano em qualquer serviço. E você pode pagar em até 3 vezes no cartão. A Arte Risco trabalha com todas as seguradoras e também aluga veículos. Arte Risco, a garantia da originalidade. Mostre seu talento, entre nesse time. Vestibular Facisa FCM ESAC. Inscrições de 3 de maio a 4 de junho. Medicina, ciências aeronáuticas, cursos das mais diversas áreas. E as novidades, jogos digitais e produção audiovisual. Com 2 anos de duração. Um corpo docente de craques, modernos laboratórios, clínica escola e a melhor estrutura do Nordeste. Vestibular Facisa FCM ESAC. Em Campina Grande. Informações 83-2101-8800. Venha conhecer a nova Phaser 250 na Apoio Motos. E aproveite para conhecer as novas opções de financiamento da YBR, com parcelas a partir de R$ 177,80 mensal. Apoio Motos. Voltamos ao vivo com o nosso Ponto a Ponto. No Roda Viva da noite de hoje, a presença da atriz francesa Fanny Ardant. Desde a década de 80, que ela é considerada uma das mais belas e versáteis atrizes lá da França. Fanny Ardant teve a sua carreira impulsionada desde que participou de uma série de televisão lá perto de completar 30 anos de idade. Ela chamou a atenção do diretor François Truffaut, que a convidou para o filme Mulher do Lado, isso no ano de 1981. Aí, contracenando com a fera, que é o Gerard Depardieu, Fanny Ardant ganhou prêmios, fama e dinheiro, se destacando no cinema mundial. Assista ao Roda Viva de hoje, começa às 10 horas da noite. Você sabe que sempre que algum estrangeiro é entrevistado, aí o pessoal bota as legendas para você acompanhar, você vai ler, vai compreender tudo sem problema. O doutor Roosevelt Vitor é sertanejo de Curemas. De Curemas. E deixou Curemas ainda muito jovem? Não, deixei na fase de adolescência. Continuei estudando em Patos, porque Curemas foi um ajuntamento de pessoas do Brasil inteiro e do exterior, né, para fazer a maior obra de engenharia do mundo naquela época. É verdade, que era o sistema hidroelétrico com a barragem, o sistema hidroelétrico, que deu luz, inclusive, a 48 cidades, ainda hoje é a maior estação. Gera energia ali, né? Gera energia. Torna perene, inclusive, todo o vale do Paraíba. E vai para o Rio Grande do Norte. Piranhas. É verdade. Fechar a torneira, o Rio Grande do Norte morre de sede. Está vendo aí? O senhor vai sempre para a sua cidade? Tem oportunidade de ir? Tem parentes ainda lá? Tudo? Não, parentes não, mas tenho muitos amigos. E aí estudou em Patos um bom tempo, antes de descer para João Pessoa. Exatamente. E lá concluí minha formação, depois fui a Salamanca, na Espanha, fazer a parte de pós-graduação. Muito bem. Dá dinheiro ser jurista? Ganha-se dinheiro como advogado? Visibilidade. Visibilidade, se faz muitos amigos, se cria muitas polêmicas e acende muito debate. Eu acho que o advogado vive do debate. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor, que eu já fiz a outras pessoas aqui. É importante a gente ouvir a opinião de um e de outro para que o telespectador faça uma avaliação. No âmbito do Estado,
Cássio Cunha Lima disse que foi injustiçado. Ele acha que a justiça se equivocou com o direito que ele tem de dizer isso. E ele acha que, em sendo cassado, a justiça devia fazer nova eleição e não colocar o segundo no lugar que foi o governador Maranhão. Em Campina Grande, entretanto, o grupo do PSDB quer cassar veneziano, mas quer botar o segundo, que é Rômulo Gouveia. Qual é a sua interpretação? Vale para um e não vale para o outro? Bem, isso não, eu já disse aqui que essa questão não é uma questão jurídica, é uma questão aritmética. Não é nem matemática que demandaria cálculos. É aquelas 4 operações que você faz na ponta do dedo. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Veja bem, a legislação é muito clara. Quando o número de votos não validados supera os votos válidos, haverá nova eleição. Mas, no caso presente da Paraíba, o que ocorreu é que a eleição, Maranhão tirou 48,5%, Cássio 49% alguma coisa, Lobão tirou 1,2%. Então, não há o que se discutir. Nem outro Ninguém teve a maioria absoluta. Está explicado. Então, como teve menos de 50%, quando você retira, ele não conseguiu o percentual de votos não válidos, metade mais um, porque os de Maranhão com os de Lobão supera 50%. Então, isso é indiscutível. E aqui em Campina Grande, todo mundo sabe, eu participei da campanha ativamente, que o cabeludo também ultrapassou o número de 50%, portanto, invalidando os votos de veneziano, aí nós teríamos uma situação, mas lembrando que no primeiro turno nenhum dos dois atingiu os 50%. Portanto, não há do que se falar em novas eleições. Essas novas eleições é porque eles querem levar para o tapetão por falta daquele produto que você pode enganar todo o povo parte do tempo. Parte do tempo, o povo todo, mas o povo todo tempo é impossível. A enganação deles chegou ao fim. E essa injustiça de Cássio, será que é injusto mesmo? Um cidadão que deu 35 mil cheques, inclusive deu cheque para turbinar frente de madame, certo? Turbinar sorrisos de ouro, né? Boca de ouro e tal, com o dinheiro do fundo de pobreza. Esse fundo de pobreza deram 53 mil reais a um secretário aqui de Campina Grande. E veja bem, deram ao chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Militar, mais de 10 mil, e essas pessoas doaram à campanha política. Teve um até que foi meio desonesto, porque ele recebeu 12 e só doou 5, né? Então, esse pessoal, mas diz que um ladrão que passa a perna no outro, né, tem 100 anos de perdão, né? O caso Efraim é grave? Eu acho gravíssimo, né? Eu acho que nós temos aí, antigamente, fantasma era uma coisa assim, do demônio. Agora é do demo, né? Então, a correlação, ela continua existindo. É gravíssimo porque não se pode dizer, eu não sabia, eu nunca vi. E esses saques ainda estavam ocorrendo. E eu acredito que isso é uma ponta do iceberg. Eu acho que por debaixo desse angu tem mais carne. Ricardo Coutinho fez um mau negócio, doutor Vitor? Não, ele não fez um mau negócio, ele fez o pior negócio e talvez o único da vida dele. Ricardo Coutinho são dois, né? Ele tem Ricardo Coutinho, aquele que candidatou-se a prefeito, que fez uma administração muito boa no primeiro período, junto com o PMDB, onde tinha como vice Manuel Júnior, fez uma boa parceria e foi coerente, mas depois o menino desandou, negou tudo, negou o PMDB, negou as alianças, depois começou a negar o caráter, porque ele juntou-se com as pessoas que você, que é um grande jornalista, um grande repórter, você sabe o que é que ele dizia do governador Kassab. Eu vi umas gravações outro dia, o que ele falava de Cássio e de Efraim. Certo. Se aquilo pudesse ser mostrado nos guias eleitorais, eu acho vai ser, consequentemente, né? Mas você vê, ele dizia coisas do Arco da Velha, coisa até para horário proibido de criança, e agora está tudo junto, dentro de um balaio de gato. Esse casamento de raposa com jacaré não vai dar certo, porque não há como você conciliar. Não há como dizer, olha, esse cidadão é bom, eu estava enganado a vida inteira, esse rapaz agora é muito bom. Então, por que é que a pesquisa, ela reflete bem esse momento? É que a pesquisa, ela está refletindo, por exemplo, os 25% que Maranhão gasta com a saúde. Então, acabou na Paraíba essa história de estudante ser transportado em pau de arara.
Então, os ônibus aí, não é ônibus de brincadeira, não, nem aqueles troços alugados, não. É tudo comprado, pago. É como as viaturas da polícia, já tem 150 caminhonetas e não aqueles carrinhos de brinquedo, aqueles ponto 1, que eram alugados aquele cara que jogou o dinheiro lá do edifício, do dinheiro voador lá do edifício. Quer dizer, esse pessoal estava muito mal acostumado. E reflete também, nós tínhamos 37 hospitais sem funcionamento, sucateados. Obras paralisadas, já estão todos com obras e 18 já estão funcionando. E em breve, ainda este mês de junho, aqui em Campina Grande, teremos o maior hospital da Paraíba de emergência e trauma. Inclusive dizendo que esse grupo aí que desgovernou a Paraíba e que passou 20 e tantos anos liderando aqui, nunca fizeram um pronto-socorro. Foram governadores mais de 2 vezes, Pai, Filho, Espírito Santo e tal. Foram pessoas que tiveram Sudene, Senado, figuras expoentes, Prefeitura de João Pessoa, também por mais de uma vez, e não tinha um pronto-socorro. Pessoa aqui tinha que pegar uma ambulância e ir para uma pessoa, porque não tinha um pronto-socorro público aqui, para atendimento, inclusive, ao compartimento da Borborema, mas nós teremos aqui ainda este mês, graças a se usar o dinheiro da saúde para a saúde. Então, os 12% constitucionalmente estão sendo gastos e se vê o resultado, é abrindo hospital. Não se poderia ter o hospital aberto quando se pegava o dinheiro da saúde, se gastava com publicidade, se gastava com outras coisas. Por isso que a pesquisa reflete esse momento, quer dizer, um momento de grande suporte administrativo, de grande visão de homem público, o Maranhão está fazendo, na saúde, na educação, você está vendo aí, são 1 milhão de alunos fardados. Eu vou lhe pedir só um instantinho para a gente fazer outra pausazinha, a gente já volta para o terceiro bloco, eu vou esmiuçar um pouquinho mais a pesquisa com o Dr. Roosevelt Vita e pensar com ele essa sua nova fase no governo do Estado, como é o seu trabalho, em que consiste esse trabalho na Controladoria Geral do Estado. É rapidinho, a gente volta já já. Pequenos desentendimentos, brigas e confusões. Essas coisas sempre acontecem. E o que poderia acabar na justiça pode ser resolvido na Câmara de Conciliação e Arbitragem de Campina Grande. Um lugar onde a conciliação resolve o problema de forma rápida, de modo que beneficia a todos. Câmara de Conciliação e Arbitragem de Campina Grande. Um convênio com o Tribunal de Justiça da Paraíba. No Arraiado Rede Compras é preço baixo noite e dia. Você enche o seu carrinho e faz gol da economia. Flocão de milho nordestino 500 gramas 58 centavos. Arroz Tio João branco quilo 1,88. Macarrão Ninho Galo 500 gramas 1,49. Milho verde Jussara 200 gramas 89 centavos. Sabão em pó Omo Multiação 500 gramas 2,78. Na compra de 3 grátis um creme dental Close Up Gel. No Arraiado Rede Compras é gol da economia. E a Facisa comunica que as inscrições para o vestibular unificado com a ESAC e a FCM estão abertas e podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 4. Esse vestibular unificado é para ingresso agora no segundo semestre do ano. São 570 vagas para cursos diurnos e noturnos, sendo essa uma excelente oportunidade para ingresso em instituições de respeito e que ministram ensino superior de qualidade. Essas provas serão aplicadas nos dias 13 e 14 de junho, um domingo e uma segunda-feira. E todas as demais informações estão nesse endereço aí, o www.cesed.br ou pelo telefone 2101-8800. Inscreva-se e boa sorte para você. O doutor Roosevelt já visitou aqui o Complexo Educacional da Facisa várias vezes, né? Conheço e é uma coisa louvável. Aliás, o espírito empreendedor da família Gadelha foram pioneiros na industrialização do nosso produto, que era o ouro branco, antigamente. Com a praga do bicudo. Gadelha lá em Souza, né? Exatamente. Com a praga do bicudo, então eles mudaram, diversificaram, estão hoje nos complexos de hospitais, na parte de mídia e comunicação e principalmente nessa área que é a redenção do Brasil, que é a educação. E o mestre Renato agora, seu colega no secretariado, né? Com muito prazer, substituindo um da nova geração. Eu sou mais veterano, né? Assim, sou do período de Paulo de Marcondes, de Buega. Buega foi meu colega de turma. Mas é uma família empreendedora, uma família inteligentíssima.
e que já fez muito pela Paraíba e que Marcondes eu considero assim, talvez o melhor orador do Congresso Nacional, e uma das cabeças pensantes daquele colegiado, pensador de alto gabarito. Nós já tivemos a oportunidade de participar, inclusive, da Fundação Naumann da Alemanha, onde eu o secretariei durante algum tempo. E o homem, um dos fundadores do Palatino, com Franco Montoro, naquela ocasião, se você recorda bem. Professora de escola da política brasileira. É verdade. Doutor Roosevelt, ainda sobre a pesquisa, sábado o governador Maranhão veio aqui, não demorou muito, porque ele tinha outros compromissos, mas a gente teve a oportunidade de conversar com ele rapidamente e ele dizia, olha, a pesquisa nos envaidece, nos alegra, mas não é motivo para esmorecer nem tirar o pé do acelerador. O governo tem que correr, é mais ou menos por aí? Já correu, inclusive no próprio sábado, foram inauguradas 62 pavimentações em João Pessoa, na área do Bessa, que é uma área que foi desprezada pelo governo municipal, e o governo estadual vem em socorro. Aliás, esse mau comportamento do ex-gestor público lá de João Pessoa, ele mandou serrar as placas. Antes tinha as placas do governador impostor, só tinha as placas, não tinha o calçamento. Quando o Maranhão começou a fazer os calçamentos, ele mandou serrar as placas, quer dizer, numa picuinha. Aí isso tem dificultado bastante. O governador quer construir, o governo do estado, uma interligação das principais vias que são perpendiculares à praia, saindo desde lá do Varadouro, e há um obstáculo, porque o prefeito não permite que ninguém faça obra. Ele não faz, como não quis permitir, inclusive, que fizesse aquela obra que vai alavancar assim, a sustentabilidade da indústria sem chaminé, que é o turismo, que é o colosso que vai ser o centro de convenções de João Pessoa, com capacidade para 4.000 pessoas sentadas em eventos, e vai catapultar, então, o turismo, trazendo eventos de porte para João Pessoa dentro daquele complexo, e certamente a parte de desenvolvimento hoteleira também vai aumentar bastante, porque ele está incrustado exatamente no Complexo do Cabo Branco. Então, são essas ações que justificam que se esteja à frente. Como Zé Maranhão é um homem do trabalho, e a meta dele é o trabalho, trabalha 24 horas por dia, diferente de outros mais chegados às libações, outro mais à parte de mídia, a parte virtual. O Maranhão é um operário, é um mestre de obra. Por isso que a população não tem como deixar de ver. Porque como é que você não vê o ônibus andando na rua, ser 1 milhão de estudantes fardados? Todo mundo vai ver. Os hospitais, você quebrou o dedo, está com dor de cabeça, vai lá, tem 17 hospitais abertos. Aqui, quando começar o trauma, vai vir gente aí de toda a região e vai encontrar o socorro. Se por desespero procura, mas vai receber exatamente o atendimento público a que tem direito pelo imposto que paga. Vendo a abertura de 62 novas estradas. Os ônibus, os amarelinhos, para cima e para baixo, carregando estudante, 62 novas estradas. Por isso que um deputado vai e senta em cima dos projetos lá, não quer que a Paraíba cresça, prestando desserviço à Paraíba, quando, para fazer obras virtuais, os empréstimos saíam em meia hora. Fizeram 17 reuniões num dia só. Quando o governador foi cassado, dia 16 ou 17 de dezembro, aí convocaram lá 17 sessões num dia só. Se fosse só anunciando, não dava tempo. Mas aprovaram tudo que era plano de cargo para ver se quebrava o Estado, mas Zé Maranhão não demitiu ninguém e está gastando com saúde e educação aquilo que a Constituição prevê, e as obras estão aparecendo e o povo aplaudindo. E qual o aplauso do povo? É o voto. Se definindo, porque o povo já viu que antes existia uma ilha da fantasia e agora é um canteiro de obras da Paraíba. E essa sua nova missão? O senhor é amigo pessoal do governador Maranhão, é um homem de total inteira confiança dele. Essa função é uma espécie de, o nome já diz controlador geral, mas uma espécie de fiscalizador do trabalho, da celeridade, da agilidade de cada secretaria, mais ou menos por aí? Veja bem, o governador quis dar uma nova dimensão à secretaria, no sentido de fazer uma coisa que ela não fazia antes, que era o controle de qualidade. Então, nós tínhamos só um controle estatístico, um controle que era feito remotamente através de quantidade. Números, né? Números. Então, nós agora fazemos a antecipação. Todos os processos
para irem à licitação, tem que passar antes na secretaria, 5 dias antes. Quer dizer, qualquer compra de bens e de serviços, qualquer licitação pública para a realização de obras e serviços de engenharia, previamente passam na controladoria. Vê se está tudo ok, tudo direitinho. Então, a gente, o que é que se faz? Nós nos tornamos parceiros das secretarias. Nós temos unidades avançadas que vão às secretarias. Por exemplo, foi possível contratar o empréstimo do CAF, porque para fazer 62 projetos de engenharia de estradas e fazer licitação, precisava de uma força-tarefa. Perfeito. E nós chegamos no dia. Precisava-se também na construção desses hospitais, renovação de contratos. Então, o grupo de técnicos, junto com os técnicos das secretarias, a gente eliminou a burocracia. Veja uma coisa nova na Paraíba, nós informatizamos tudo. Primeiro portal de transparência, a Globo, inclusive, botou que a Paraíba não tinha, porque foi o primeiro, chamado Contas Públicas, e ontem a Globo teve que dar mão à palmatória e colocou no ar a devida revisão, a devida correção. É que nós, esse ano, o Tribunal de Contas disse que estava tudo moderno e cobrando das prefeituras, então nós mandamos um CD para o Tribunal de Contas no mês de março. E o que é isso aqui? Isso é a prestação de contas. Mas cadê os papéis? Mas não está tudo modernizado. Tudo virtual agora, é tudo virtual. Então, nós estamos integrados a esse novo momento. Tudo eletrônico. Né? Então, tem isso, não, mas era bom os papéis. Não, se tiver alguma dúvida, o acesso. Nós estamos trabalhando com D+1. É o seguinte, o dia de ontem aparece hoje já. Nós temos o balanço agora diário. E isso é para quê? Para que o cidadão lá saiba para onde está indo o seu imposto. E ele sabendo para onde vai o imposto dele, sabendo quanto custa cada coisa. Não é coisas genéricas. Genérica, não. Você vê lá a licitação e o canal é interativo. Perfeito. Pode-se fazer reclamação de licitação, pode inclusive se entrar com impugnação, porque como a licitação só acontece depois de passar 5 dias exposta no portal da transparência, Perfeito. O cidadão pode dizer, olha, isso aí tem uma maracutaia por aí e tal. Ele tem direito de interagir, pode questionar. É verdade. Todos, muito obrigado por ter vindo ao programa. Venha mais a Campina Grande. Eu tenho cobrado do secretário Assis Costa, do João Pinto, o seu colega Marcelo Vai, que esteve aqui. É bom a gente estar trocando ideias, porque se desagrada um, desagrada outros tantos. E é bom a gente ouvir todas as correntes de pensamento, não é verdade? Toda unanimidade é burra. Claro, né? já dizia Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que era um fluminense de coração. Como eu. Não sei se o senhor é tricolor também. Temos mais essa afinidade. O time está se entrosando. Pegou o Galo ontem de jeito, né? O senhor viu? É isso aí. Muito obrigado, doutor Roso. Venha sempre a Campina, viu? Vamos à última de hoje. A médica Tatiana Medeiros, ex-coordenadora-chefe do SAMU de Campina Grande, resolveu mesmo cair em campo e, como pré-candidata ao cargo de deputada estadual, ela faz visitas, ouve eleitores e tenta fechar dobradinhas com candidatos a deputado federal em vários municípios. Nesse fim de semana, ela recebeu a visita do deputado Manuel Júnior, com quem manteve entendimentos eleitorais. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos a nos encontrar amanhã, tão logo termine a primeira edição do Itararé Notícias. Estamos aqui esperando as suas críticas, observações, análises e sugestões. Pode escrever, o endereço aí está, @tvitararé.com.br. Não mude de canal, vem aí o campeão de audiência e diversidade com Saulo Queiroz e Thaís Carvalho. Um abraço, boa tarde e até amanhã. Ponto a ponto. Apoio Arte Risco. A garantia da originalidade em todas as marcas.